Oi, eu sou a Ana Mark e esse é o Brincarcast, o podcast do Brincar. Um podcast criado para falarmos da importância do brincar para o desenvolvimento das crianças mais felizes, inteligentes e autônomas. Seja bem-vindo e bem-vinda ao episódio 2, um episódio que eu vou falar sobre telas. E telas é tudo que emite luz, celular, tablet e TV também, tá bom? Fiz um roteirinho aqui também para não me perder, para eu falar com vocês sobre todas as questões da importância desse não uso excessivo de telas, desse uso funcional da tela, e trago aqui evidências científicas também, tá bom? Esse é um alerta que esse podcast pode ser um pouco impactante, mas eu trago realidades. O uso excessivo de telas, ele vicia, tipo cocaína. Sim, a luz emitida, a gente tem que falar também sobre o conteúdo assistido, é muito impactante. Você, adulto, já se pegou no feed do Facebook, do Instagram, no Twitter, por muito tempo e sem funcionalidade? Adultos também viciam. A tela também vicia adultos. A gente tem que tomar muito cuidado. Depois de um tempo de você rolando esse feed aí, ou vendo notícias, ou jogando, você consegue me resumir o que você aprendeu com isso? Difícil, né? Mas você consegue me resumir depois de uma leitura de um livro? Você consegue me contar uma história? É mais fácil, né? E é o que traz e o que desenvolve a imaginação, a criatividade. Não é só receber informação. Eu vou falar sobre isso, sobre o uso funcional das telas mais pra frente. Mas o que eu trago aqui, algumas evidências científicas que eu falei, né? Que as crianças estão passando mais tempo na tecnologia do que conversando com seus familiares. Vocês, adultos, já foram em algum almoço ou jantar de negócios ou com amigos e amigas e ficaram mais tempo no celular do que conversando? Tem uma frase do Léo Freiman que eu postei hoje mesmo nos meus stories, eu compartilhei, que ele escreveu assim: onde faltam afetos, sobram telas. Ele é um psicólogo e fala muito sobre isso também. As pessoas que estão estudando sobre isso estão compartilhando muito mais conhecimento, porque tem gente que não tem esse conhecimento e a gente precisa passar isso. Porque não é bonitinho uma criança de 1 ano deslizando o dedo procurando vídeo no YouTube. Criança de 1 ano não tem o cérebro completamente maduro. E essa emissão da luz vai forçar uma maturidade na região do cérebro que não vai fazer bem para ela. Fora, mais uma vez, o conteúdo apresentado. Principalmente se é sem supervisão. Vou dar as idades aqui, vou falar sobre as idades e o que prevê. Vou trazer dois pontos diferentes aqui. Mas ainda falando dos artigos científicos, se alguém quiser esses artigos, pode me escrever que eu entrego na íntegra. Aqui eu só trouxe algumas partes mais importantes. Num outro artigo tá escrito assim: crianças em idades pré-escolares que usam telas por mais de 1 hora por dia têm o desenvolvimento significativamente menor nas regiões centrais do cérebro envolvidas na linguagem e na alfabetização. Impactante, né? Eu falei que ia ser impactante. Outro trecho é: crianças com níveis mais altos de tempo em telas mostram maiores atrasos no desenvolvimento da linguagem, da resolução de problemas e da interação social.
Nós adultos pegamos, em média, o celular 221 vezes por dia. Fato é que esse objeto veio para melhorar a nossa vida. Olha aí, eu trabalho com a internet. Sem isso eu não chegaria com essa informação para vocês. Sem isso eu não gravaria. Sem isso eu não teria tudo isso até chegar a vocês. Mas a gente tem que entender que essa funcionalidade é para o bem. E a gente precisa pensar sobre isso e orientar sobre isso. O que é funcional, o que faz bem e o que está desenvolvendo. Por isso, buscar conhecimento para o desenvolvimento infantil é muito importante. Eu já falei, né? Quando a gente quer uma profissão, a gente vai lá e estuda, faz um técnico, faz uma faculdade. E para ser pai e mãe? A gente só espera que falem pra gente, a gente vê pessoas, a gente compara, mas busquem conhecimento. Não fiquem só no achismo. Olha só, mais dados aqui. A presença do celular no ambiente pode tirar o foco e interromper a conexão entre duas pessoas, reduzindo sentimentos de empatia, confiança e uma sensação de proximidade. Eu tenho uma história para contar aqui de uma consultoria que eu dei para um pai. Eu também dou consultoria para pais, mães e profissionais. E a dificuldade dele era de brincar com a criança tem 6 anos. E ele falava, eu não consigo entrar na brincadeira, eu não sei quais são os interesses da minha filha, eu não sei como acessar a brincadeira. Aí eu falei, qual é o momento que vocês brincam? Aí ele falou, depois de um dia meu de trabalho, dela de escola, da gente fazer as atividades, né, de lição de casa, a gente senta pra brincar. Eu ligo o jornal e a gente senta pra brincar. Falei, pois bem, ligando a TV no ambiente, a sua atenção tá dividida. Sem eu saber que ela estava no ambiente e escutando essa consultoria, ela falou, é mesmo. O pai na hora fez assim, ó. Quem não tá vendo minha cara no podcast foi uma cara de espanto. Fez uma cara de espanto e ele ficou assim, sem entender. Eu falei, pois é, você não tava nem com atenção plena no jornal, no telejornal, e nem com atenção plena nela. Se é um momento de vocês brincarem, nem a TV no ambiente é bem-vinda. Esteja com a atenção 100% nela. E aí eu orientei que a primeira orientação nesse caso foi, já a criança com 6 anos, é observar o que ela traz de brincadeira. E aí a consultoria seguiu, mas olha essa história que interessante. Ele não tinha esse conhecimento que a TV no ambiente não estava fazendo essa interação, reduziu a atenção dele. E a criança sentiu sim, tanto que ela falou escutando isso. Depois disso, as coisas melhoraram muito lá no brincar. Trago mais um dado do Steve Jobs. Conhecem Steve Jobs? Sim. Ele foi questionado se os filhos dele amavam o iPad quando foi lançado. Steve Jobs respondeu, eles não usam iPad. Nós limitamos a quantidade de tecnologia que nossos filhos têm em casa. Steve Jobs. Outra pessoa que vocês devem conhecer é Bill Gates. Bill Gates, também muito conhecido. Ele também foi questionado, foi perguntado se os filhos deles teriam computadores, quando o computador, né, começou a ser criado. E ele respondeu, meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Sem livros, nossos filhos serão incapazes de escrever a sua própria história. Viram todos esses dados? É impactante? E é real e atual. Aí você pode estar falando, Ana, mas eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu fico em home office, eu deixo a criança na escola,
com a avó, com o tio, com a madrinha, com o padrinho. Essa questão do tempo eu vou falar no próximo episódio, no episódio 3 do Brincarcast. Mas aqui eu vou dar algumas alternativas sobre esse tempo. Mas lá no próximo episódio eu vou aprofundar muito mais. Então fica ligadinho aí, segue as plataformas para não perder o próximo episódio. Falando em mais dados, eu trago aqui o Manual de Orientação de 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde é um documento de saúde da criança e do adolescente. Ele foi criado, como eu falei, em 2016, esse documento de saúde de criança e adolescente na era digital, importante, né? Então, o que prevê esse documento? Que de 0 a 2 anos não tem que ter nada de tela. Nada. E no final eu vou falar o que vocês vão fazer. Como assim não dá tela, Ana? No finalzinho desse podcast eu vou falar. De 2 a 5 anos é 1 hora com supervisão. De 6 a 10 é 1 a 2 horas com supervisão. De 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas com horários determinados. Nunca isolados, sempre em locais comuns da casa. E para todas as idades. Sim, para nós adultos também. Refeições sem celulares e desligar as telas de 1 a 2 horas antes do sono noturno, antes de dormir. Por quê? A luz bloqueia a liberação do hormônio do sono, enfim, eu não vou falar tanto de hormônio, senão eu vou falar muita coisa aqui. Eu quero trazer mais dados impactantes, como eu falei no começo desse podcast. Nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, prevê 15 principais problemas. E quem quiser esse documento na íntegra também pode me pedir que eu passo. Os 15 aqui eu vou trazer e vou ler rapidamente. Não vou me aprofundar em cada um deles. Mas se você é para despertar o seu olhar aí na sua casa. E para levar conhecimento. Então os problemas são dependência digital e o uso problemático das mídias interativas, problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade e depressão, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de sono, transtorno de alimentação, sedentarismo e falta de prática de atividade física, bullying e cyberbullying, transtornos de imagem corporal e autoestima, riscos à sexualidade, nudez, comportamentos autolesivos, aumento da violência, problemas visuais, miopia e síndrome da visão do computador, problemas auditivos, transtornos posturais e vícios em drogas e bebidas. Esse artigo também traz, esse documento também traz fatores de risco como falta de afeto e abandono, falta de limite, negação dos comportamentos inadequados do filho, violência familiar, família disfuncional, episódios frequentes de estresse, uso de álcool e drogas e falta de suporte e apoio. Onde na realidade deveria existir diálogo e respeito, regras claras de conveniência, modelos referenciais e saudáveis de identificação, olhar de cuidados, oportunidades alternativas mais saudáveis, desenvolvimento de valores éticos, não uso de álcool e drogas e apoio e resiliência familiar. Trago um livro mais atual de 2021, chama A Fábrica de Cretinos Digitais, de um neurocientista francês, Michel Dermouget. Ele é um diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. Nesse livro, é um livro, pode procurar e dar um Google, A Fábrica de Cretinos Digitais. Neste livro está escrito que é a primeira vez que as crianças têm um QI menor do que os pais. Os filhos têm um QI menor do que os adultos. QI, coeficiente de inteligência. É um teste, é mensurado, é quantitativo, é menor, sendo que a cada geração prevê que seja maior. É menor. Nesse livro também, ele prevê que de 0 a 6 anos é 0 telas. É o uso de nada de telas. E de 6 a 12 de 1 hora com supervisão. Olha a diferença do artigo, do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Mas aí você pode também pensar nessa era digital, que é muito difícil, o celular tá aí, né? Eu, mais uma vez, trabalho com celular, eu tenho o celular na mão, eu filmo muito minha filha. Minha filha, ela pede pra ver as fotos dela, tem hora que ela pede pra não ser filmada, e eu a respeito. Mas nas horas que eu não estou criando conteúdo, eu interajo com ela. Outro dia a gente foi ao mercado e eu vi uma criança menor do que ela tem 3 anos, no carrinho, uma criança menor mergulhada no celular, uma postura muito ruim. Eu não vi o conteúdo que estava sendo usado, mas eu vi que a gente se cruzava nos corredores. Eu vi essa criança por muito tempo no celular. É mais fácil? É. A criança tá lá dentro do celular, mas ela não tá interagindo, gente. Isso não é mais fácil. Com a minha filha de 3 anos, ela ficou com a lista de compras e eu falava o que ia pegando, ela ia riscando. Então, identificando a primeira letrinha, ou ela mesma fazendo, não sei se vocês viram, que eu postei um vídeo no meu Instagram dela fazendo a própria lista. A gente estava ali interagindo, vendo produtos, observando o ambiente, ela estava presente naquele ambiente. Aí você pode falar, ai, mas na hora do jantar eu quero jantar. A atenção da criança muda a cada idade, o tempo da atenção. O que pode se fazer no jantar? Após alimentar a criança, vá num restaurante que tenha uma interação para ela, um brinquedo, ou leve brinquedos que sejam de interação. O brinquedo da vez agora é a lousa mágica. A gente vai conversar, mas a gente vai ali brincar com ela, ou ter um tempo para ela e depois ela brinca sozinha fazendo uns desenhos e falando pra gente adivinhar. Ela apaga e faz de novo. Você precisa conhecer o seu filho e a sua filha para saber os interesses do momento. A lousa mágica é de agora, mas já foi um livrinho de desenho. Pode ser amanhã uma outra coisa, mas celular não. Nestes momentos não precisa. E só está causando coisas ruins à criança. O celular, o que fazer então, né, Ana? O celular precisa ser usado de forma funcional. O celular, a TV, o tablet, as telas precisam ser usadas de maneira funcional. No mercado precisa? Não. Se a criança for pequena, dê a ela a lista, dê para ela um brinquedo para segurar, interaja com ela. Se a criança for maior, peça ajuda. Nós vamos comprar leite. Qual que é a seção do leite? Esse é o leite? Então vamos pega você. Se a criança for ainda maiorzinha, eu falo maior, uns 4, 5 anos. Se a criança for 5, 6 anos, você pode pedir para ela comparar preços. Ela já aprendeu números. Traga as coisas que ela aprende na escola para a sua realidade. Assim, o aprendizado é muito mais internalizado. Vou trazer um outro exemplo aqui que eu sempre gosto de compartilhar sobre um passeio que meus pais fizeram comigo. Quando eu estava aprendendo planície, planalto, relevo, essas coisas. Nos livros 2D, né? Ou 1D, tá lá a imagem. Mas a gente foi passear em Minas Gerais e eu vi o que era vale, o que era planície, o que era planalto. Foi assim de uma riqueza esse passeio que até hoje eu lembro. A lua, as fases da lua também. Quando eu estava aprendendo as fases da lua, tinha uma lua à noite. Minha mãe sempre me perguntava, Ana, que lua é essa? Aí eu ia lá e analisava e falava se era crescente, minguante, quarto minguante, qual que era. A gente trazia para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Não ficava apenas nos livros. Então traga isso, traga o que a criança está estudando, está aprendendo, as curiosidades da criança também, traga para a sua realidade, para a realidade de vocês. Seja exemplo também. Pegue mais livros do que o celular. Converse. Observe a criança. Observe a brincadeira.
E não dê tudo que ela pede. Dar tudo que a criança pede não é amor. Dar tudo que a criança precisa é amor. Por que eu falei isso? Porque ela vai pedir. Ela vai pedir o celular, ela vai pedir um desenho. Porque o nosso cérebro fica em atividade diminuída. Eu falo em stand-by, né? A atividade do cérebro diminui. É mais fácil ficar na frente das telas. É menos exaustivo. Tem que pensar menos. O corpo tá em repouso também. Então, se toda hora que ela pedir você der, você não tá beneficiando o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dela. Você tem que dar o que ela precisa. O uso da tecnologia ao nosso favor é olhar um vídeo e aplicar esse vídeo. Não é apenas olhar, é fazer, é mão na massa. Quer aprender alguma coisa? Google tá aí, YouTube tá aí, é maravilhoso. Mas traga para sua realidade, faça junto, não fique apenas olhando. Maiorzinho, grupo de estudos junto, uma pesquisa. Quem nunca pesquisou? Uma palavra, uma frase, um lugar onde está. Tem um dicionário na sua casa? Maravilhoso. Tem um atlas na sua casa? Perfeito. Mas se precisar da tecnologia, é uma pesquisa pontual. Não vai lá ficar horas. Pesquisou? Aplica. Conversa sobre o que tem, o que não tem, o que dá para fazer, o que não dá. Entenda as idades. Entendo que cada idade está disposta, né? Está em tempo de atenção, em termos de conhecimento, em termos de aquisição. O que cada idade pode... o que você pode fazer com cada idade. Então, quanto menor, menos tempo de atenção. Você precisa ter mais atividades, mais brincadeiras. Quanto maiorzinho, a permanência na atividade é maior. E as crianças odeiam limites e odeiam ser mandadas, mas elas adoram combinados e adoram ter as rédeas. Então, como que você vai fazer? Dá duas opções para a criança. Deixa ela decidir, mas você dá o direcionamento positivo. Assim, quanto menor, as crianças são mais exploradoras. E aí, quantos nãos você fala, né? Não mexe aí, não pega, não faz, não. E quantos sims você fala? Já parou para refletir? Fala mais sim. Salvo se a criança está em um perigo, né? Ali com a faca na mão. Não, né, gente? Aí você vai ser bem pontual. Mas se é alguma coisa que ela não pode mexer, você tem que direcionar. Ela não vai olhar uma garrafa de plástico e uma garrafa de vidro e falar: eu vou pegar de plástico, porque a de vidro pode cair, criar uma ponta e me machucar e me cortar. Não. As crianças menores são mais exploradoras. Você precisa direcionar. Se ela for pegar a garrafa de vidro, fala: nossa, essa garrafa é muito mais legal, olha aqui o que ela faz, olha aqui o que ela pode fazer. Falei o exemplo da garrafa porque é o que veio aqui na minha mente. Mas direcione para o positivo. Pare de tanto falar não para a criança. A criança não tem criatividade de criar, principalmente as pequenas, as maiores também, de criar outra coisa ali rápido. A criança quer movimento, a criança quer brincar. Direcione para o positivo. Direcione para o que ela pode fazer. Não é simples, mas é treinável e é possível. E façam combinados, façam juntos. Vocês podem fazer um cartaz dos combinados sobre horários, sobre brincadeiras. Mamãe, papai vai entrar numa reunião importante. Daqui meia hora, 1 hora, a gente vai brincar junto. E dedique-se 10, 15 minutos plenamente para essa criança. Essa criança vai ter outra autoestima, essa criança vai ser direcionada para uma brincadeira, vai ser engajada na brincadeira e vai ter a tua atenção. Não tem outro pai e mãe, tá? Seja você o cérebro maduro e o direcionamento
para as aquisições saudáveis para essa criança. E eu vou dar algumas dicas de desintoxicação dessa tela. Vamos tirar esse vício de tela de adultos e de crianças? Tem muito mais, mas aqui eu vou trazer só alguns. Para adultos, vocês vão desligar as notificações. Desligue, porque daí ela para de tocar e você para de pegar no celular. Dá um tempinho a mais de ausência desse celular ligado na sua frente. Façam as refeições sem as telas, não façam isso com vocês. Prestem atenção no alimento, no cheiro desse alimento, no ambiente do que você está. Tem horários fixos para usar os celulares, principalmente quem trabalha com eles. É difícil, às vezes a gente precisa usar um pouco mais do que o recomendado por esse trabalho, por essa criação de conteúdo. Eu que faço vídeo, eu que edito vídeo e ainda não domino muito essa edição de vídeo, às vezes demoro mais tempo do que eu espero, mas está diminuindo, eu estou dominando mais, então vai diminuindo aí o uso. Reorganize os jogos, se você gosta de jogar no celular, dá uma deletada nesse jogo por um tempo. Lide com o ócio. Adulto, você precisa aprender a lidar com o ócio, para ensinar a criança a também lidar com esse ócio. O ócio é o contrário do trabalho, né? Você não ter um direcionamento, você lida com o seu tempo ósseo. Saia de grupos de WhatsApp que não te tragam evoluções. Saiam de grupos inúteis. E elejam um dia sem celular. O que vocês vão fazer nesse dia? Pode ser um passeio, pode ser uma atividade física. Aí eu vou dar algumas dicas de desintoxicação para todas as idades, adultos e crianças. Façam uma atividade esportiva, façam exercícios ao ar livre ou em contato com a natureza. Tenham regras claras de uso. E fazendo isso junto com a criança, vocês podem fazer um reloginho, um cartaz com horários. Você tem que fazer o que funciona aí na sua casa, o que é mais visível, o que dá função, né? Tentou de um jeito, não conseguiu, vamos lá de outro. Se você precisar da minha ajuda, pode contar comigo. Leia um livro. Aí mais dicas, né, de desintoxicação. E tem as regras começamos pelos 10 segundos. Conta aqui na cabeça 10 segundos de atenção pleníssima à sua criança. A hora que ela te chamar, escuta o que ela quer. Ouça sem desvios de atenção o que ela tá te contando, o que ela tá te pedindo. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 segundos. E não é correndo. Nesses 10 segundos ela vai conseguir te contar alguma coisa. E você vai já começar essa interação. Depois esse tempo vai aumentando e no meu curso eu ensino. Para as crianças que ficam muito tempo na tela, eu sugiro começar mais tarde o uso dessa tela. Então, a criança vai para a tela, me ajuda a fazer aqui. Ou vamos pegar esses brinquedos e vamos guardar juntos, porque toda brincadeira tem início, meio e fim, eu ensino tudo isso lá no curso. Mas deixe mais tardio o início dessa tela e deixe claro a finalização do uso dessa tela. No começo pode ter choro? Sim. Pode ter frustração? Sim. A criança pode ficar brava? Também. Aliás, é um vício. E a gente está falando de desintoxicação. Acolha. Acolha e converse com essa criança. Converse sobre os sentimentos, sobre o que ela está sentindo, e que você está ali fazendo o melhor para ela.
que você vai mostrar direcionamento de outras tantas coisas boas que tem para fazer. Dê presença. Neste começo vai precisar. Mude, que é assim que as crianças vão mudar. Assim a gente colabora para um futuro adulto mais inteligente, criativo, autônomo e feliz. O brincar é urgente. Nos meus cursos eu ensino as brincadeiras com pouco ou nenhum material para desenvolvimento de aspectos motores, cognitivos e afetivos. Se você precisar e quiser saber mais, pode me procurar, pode me escrever que eu mando os links de acesso. Mas você pode seguir as plataformas de conteúdo gratuito também, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Este foi o BrincaCast e você não pode perder o próximo episódio, que eu vou falar sobre tempo. Você tem tempo ou não tem tempo? Me segue no YouTube e no Spotify para não perder os próximos capítulos. Eu sou a Ana Marque, a produção é minha, a edição do som também é minha e até a próxima. Tchau!